Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, nosso último podcast do ano, nós vamos conversar com a Aline, um assunto que pode ser novo para muita gente aí, mas é um assunto relacionado à área da fisioterapia, que é a quiropraxia. É uma especialidade, Aline, da fisioterapia, eu acho que pode dizer assim, né? Primeiramente, né, olá para todo mundo. A quiropraxia é uma profissão. Em alguns locais, é necessário que tenha formação em fisioterapia. Então, no caso, especificamente do nosso conselho, né, de fisioterapia aqui em Minas Gerais, o CREFITO, é necessário que seja fisioterapeuta para que exerça a questão da quiropraxia. Mas a quiropraxia, diferente do que muita gente pensa, ela foi criada nos Estados Unidos e é uma profissão, e nos Estados Unidos já é a terceira maior profissão. Então, primeiro seria medicina, odonto, e ela já é cotada em terceiro lugar, assim. Oh, que legal, Aline. É assim, bom saber disso, assim, porque às vezes eu falo, eu faço quiropraxia, muita gente fica tipo assim, né? O que é isso, né? E acha realmente que é alguma técnica louca, assim, asiática, alguma coisa assim aqueles, umas madeiras diferentes, uns negócios diferentes. Não, não é isso. Fala um pouquinho, Aline, da sua formação, um pouquinho de você, do seu trabalho com a quiropraxia. Então, eu sou fisioterapeuta, me graduei em 2007, fiz algumas pós-graduações. Então, primeiramente, eu atuei muito na área cardiorrespiratória, trabalhei muito em CTI, ventilação mecânica não invasiva, também legal. Com muito contato com saúde pública, que também tem essa paixão muito grande. Inclusive, fazendo um link aí, a quiropraxia está dentro das PICs, né? Que são as práticas integrativas complementares. Então, também tem essa visão de saúde pública que eu acho que nós estamos caminhando, não na velocidade que a gente gostaria, mas é um caminho aí. Legal. Mais para frente, acho que a gente vai conseguir falar um pouco desse contexto, né? Da abordagem daquilo. Mas voltando para a minha formação, aí eu atuei um bom tempo na saúde pública e também na questão da cardiorrespiratória, e faz mais ou menos uns 6 anos que eu tive contato com a formação, né, em quiropraxia. Ainda estou, é uma área, né, de muito conhecimento, muito estudo. E também eu tenho mestrado em saúde pública pela Unimontes. Fiz pós-graduação em Educação e Saúde também pelo UFMG, porque eu acredito muito nessa abordagem, nesse empoderamento, né, e tudo, que eu acho que é a nossa dificuldade hoje da saúde. Então, assim, acho que a minha formação é mais ou menos essa, né? Eu trabalho na saúde pública e também atuo com a quiropraxia. Acho legal, Aline, que você utiliza a técnica, né, a quiropraxia, na sua rotina na saúde pública também, já, né? Já utilizo. Aí depois acho que a gente vai falar um pouco dos equipamentos. Isso. Na verdade, falando até um pouco do conceito da quiropraxia. Quiro, né, que as pessoas às vezes acham o nome difícil e tudo. Quiropraxia. Quiro, mãos, né? Praxia, tratamento. Então, seria um tratamento com as mãos. Isso me dá a possibilidade de atuar até mesmo na saúde pública, né? Que tem um recurso um pouco mais escasso, e no sentido dos equipamentos. Então, a quiro é um tratamento com as mãos dentro do conceito. E isso é legal porque você tem essa abrangência. Agora, ainda, o que é a quiropraxia, né? A quiropraxia seria, então, uma prática onde a gente vai trabalhar as questões neuromuscular e ortopédica. Então, às vezes, tem um equívoco achando que quiropraxia é instalar alguém, né? E o conceito vai para além disso. Na verdade, a quiropraxia é uma ciência, uma filosofia, uma arte.
né? Ela é uma ciência porque ela vem dotada desse, né, conhecimento, agora cada vez mais saindo estudos, comprovações e tudo. A filosofia é linda porque a gente acredita, dentro dessa filosofia, que o corpo, ele quer uma cura. E na questão do profissional, o quiropraxista, o que ele vai fazer é ser um mediador, um facilitador. Então, naquele momento ali do atendimento, o que a gente tenta restabelecer são essas conexões, essas informações que estão muito ligadas ao sistema nervoso autônomo, por isso que é neuromuscular também. E você vai restabelecendo essas informações e possibilita esse paciente, esse cliente, a ter uma autocura. Porque aí vem muito a questão do empoderamento, né? E eu vejo muito a questão sistêmica, que está tão englobado, assim. A cura não é uma coisa passiva, né? Então, assim, a gente não vai ter uma cura, tipo, alguém movendo o meu braço, eu vou voltar restabelecendo. E falando um pouco também de fisioterapia, que é isso, né? Essa reabilitação, estudo do movimento, a gente precisa do movimento. Mas o que eu acho mais bonito dessa filosofia é que a gente é apenas um mediador. E dentro ainda dessa filosofia, o menos é mais. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vê um vídeo, estão instalando, né, quiropraxia instalar. Na verdade, tem vários ajustes que a gente não vai ter a cavitação, que é o nome técnico, né, do estalo. E quanto mais precisa, quanto mais direcionada a técnica, menos ajustes a gente precisa fazer. Então, quanto mais experiente o quiropraxista, quanto mais precisa a avaliação desse quiropraxista, menor o número de ajustes. Por isso essa frase, que menos é mais, porque a gente entende que muita informação para esse corpo, ele começa a responder de uma outra forma. Então, é interessante as pessoas também terem essa conhecimento. Acessibilidade porque também. Às vezes se a gente pega, hoje em dia a internet é muito válida, tem muita coisa interessante, mas se você pega um vídeo solto, aí a pessoa chega achando que você vai instalar desde a cervical até a lombar, o final da lombar, sacro, e na verdade quanto mais você é preciso, você vai identificar uma subluxação, que é o nome técnico primário, e dentro daquilo você vai ajustar. Então, eu acho essa informação legal, né, daquilo. Mas é incrível, né, Aline, assim, a sensibilidade que tem também, igual a gente brinca muito, a gente fala assim, a Aline tem um ultrassom nas mãos, mas assim, a sensibilidade que tem ao tocar um ponto, né, da forma correta e também do próprio paciente, ele se autoconhecer a ponto de saber, né, o que está limitando ele, e essa questão da anamnese, né, de fazer essa troca entre o paciente e o quiropraxista para que você consiga, assim, de imediato localizar mais facilmente um ponto, né? Independente dos equipamentos, né, que a gente vai falar, tem uns equipamentos que auxiliam, mas essa sensibilidade das mãos é uma coisa que é muito... Eu acho lindo, né? Inclusive, assim, eu acho até que o símbolo da fisioterapia também deveria ser mão. Porque eu acho que, por mais que a gente tenha os instrumentos, a mão na quiropraxia, eu acho que o nome é formidável, assim, muito bem colocado. Né? Essa sensibilidade. Colocando essa questão da troca, né, Natália, o que a gente percebe na prática clínica? Quanto maior essa propriocepção do paciente, do cliente, do atleta, que é o seu caso também, melhor fica essa questão desse atendimento. Porque por mais que o paciente, ele não precisa saber o nome técnico, mas quando ele consegue descrever, a gente consegue ouvir uma escuta também qualificada, né? Tendo essa presença de escuta do profissional, isso permite um atendimento muito produtivo, porque aí ele vai trazendo essa queixa e a gente vai conseguindo abordar a causa. Uma questão muito interessante da quiropraxia é porque a gente não trata o sintoma. Então, às vezes, até a princípio, o paciente fica
eu estou com dor no joelho. E aí a gente avalia a coluna lombar, né? Avalia desde a cervical, porque não é o sintoma que a gente quer tratar, né? A gente quer tratar a causa daquele problema que está levando aquele sintoma. Então, isso também é muito interessante, porque não é a única técnica, tá? Tem igual a osteopatia, tem uma abordagem linda, e dentre outras, né? Tem a microfisioterapia, cada um no seu lugar. Mas a resolutividade da quiropraxia, na minha opinião, é muito boa por causa disso, porque a gente está sempre na busca da causa. Né? O que levou a esse sintoma? Eu não preciso nem dizer, na minha opinião, é a solução de todos os problemas. Torci o pé, eu lembro, e vou ligar para a Aline. Acho que tudo, assim, para mim, assim, contando um pouco da minha história com a quiropraxia, para mim, ela me deu qualidade de vida, possibilitou a minha qualidade de vida. E por isso que a gente conversou muito. Falei, nossa, Aline, vamos lá conversar no podcast, porque eu acho que é uma coisa que realmente me reabilitou e me deu possibilidade de continuar fazendo as atividades que eu gosto de fazer. E, assim, com a quantidade de lesões que eu tinha um tempo atrás, e hoje eu consigo fazer tudo sem nenhuma limitação, né? Até brinquei com você, Aline, você acha que eu posso correr também? Que agora eu inventei de correr. Aí você falou, não, nós vamos fazer uns ajustes aqui, você dá conta. Então, assim, a quiropraxia, para mim, foi a solução de todos os problemas, assim. Eu encontrei na quiropraxia um alívio, assim, constante. Não foi só um alívio, assim, imediato. Assim, uma diferença até que a gente pode falar da quiropraxia para a fisioterapia convencional. Assim, na época que eu estava ativamente como atleta, né, na natação, eu sentia muitas dores e vivia na fisioterapia, assim, era a fisioterapia convencional, né, eu fazia 90, 120 sessões, e às vezes aliviava ali imediatamente, mas eu continuava com a dor, e se eu continuasse nadando, persistia. Então, assim, eu acho que se lá atrás eu tivesse conhecido a quiropraxia, tudo teria tomado um rumo diferente. Mas, assim, fala um pouquinho, Aline, da diferença, existe um protocolo, assim, uma diferença entre essa fisioterapia convencional e a quiro? O que acontece, assim, a quiropraxia, na minha avaliação, né, clínica, ela tem uma resposta muito rápida. Muito. Porque, nossa, assim, a fisioterapia convencional, não que ela não tenha seu lugar, né? Claro. Mas até porque uma coisa muito legal que a gente aprende no início, né, da formação é que eu não vou deixar de ser físio nunca. Claro. Então, a quiropraxia é uma ferramenta, da mesma forma que eu uso o laser, né, que também é muito indicado nas questões, né, agudas e tal do atleta, a bandagem, né, assim, ela não vem isolada, mas ela é uma caixinha, uma ferramenta que abre um leque e amplia muito a mente. E eu posso dizer que abriu não só na questão da abordagem, né, assim, para o paciente, mas para mim. Então, assim, eu sempre tive essa coisa também de não ver só a queixa, por exemplo. O paciente não é uma dor no cotovelo, não é uma epicondilite, o paciente não é uma dor no joelho, não é uma dor na coluna. Né? A gente tem que entender que o paciente tem um contexto biopsicossocial e isso vai interferir na dor do paciente. Né? Então, é claro que é um conjunto. Então, estudando dor, estudando o sistema nervoso autônomo, a gente vai aí pegando as leis biológicas também, né? Porque a gente percebe, assim, às vezes o paciente está tão bem, de repente ele teve uma lesão. Né? E que relação que tem isso? Então, a quiropraxia até com a questão emocional, né? Muito ligado ao emocional. A gente consegue perceber isso. Agora, a questão da convencional, o que a gente percebe? Que um paciente, às vezes, que tem, vamos supor, aí uma lombalgia. Se ele for tratar numa fisioterapia convencional, possivelmente ele vai demorar muito mais. Às vezes, 1 ou 2 intervenções, ele vai ter uma resposta excelente. Às vezes, a gente consegue retirar um paciente de uma crise aguda lombar, né, usando técnicas da quiropraxia com 1, 2 atendimentos. Sim. E o que é bacana, é isso que você falou, a gente tira esse paciente dessa crise e esse paciente está livre para retomar a atividade dele.
né? Que eu acho que o maior objetivo nosso como profissional é isso, né? Minha alegria é ver você depois de um entorse ou, né, não ter mais lesões, né? Então, assim, saiu daquela fase, né, aguda da dor, da lesão, e aí você tá livre. Para quê? Para fazer o que você gosta, para malhar, para né, fazer o esporte que você gosta, se for atleta, retomar. Então, o que eu acho legal é isso, que a resposta à resolutividade é maior porque a abrangência da avaliação, da percepção é maior. E é incrível, né? Eu gosto sempre de contar a história de quando eu quebrei o pé e eu consegui competir com o pé quebrado, assim, coisas de poucos dias, assim, eu não sei porquê, mas eu fiquei um tempo, assim, fui na ortopedia, fiz raio-x, fiz ressonância e não conseguiram descobrir ali de imediato que meu pé estava quebrado. E eu usei aquela botinha ortopédica e tal. E quando eu lembrei, eu falei, gente, eu tenho que ligar para a Aline. E que eu cheguei lá em você, Aline, nossa senhora, acho que foram 2 sessões nós fizemos, eu já estava desorientada, eu falei, meu Deus, não vou conseguir ir na prova, não vou conseguir andar de bike. E aí, acho que com 2 intervenções, você falou, não, pode ir para a prova, tira essa bota. Acho que é uma coisa que a gente pode falar bastante aqui legal, também, né? Uma coisa legal de se falar. Você falou, tira essa bota, nós vamos fazer a intervenção e você vai competir, vai andar de bike. E eu andei normal, não senti nada de dor. As pessoas podem até pensar, é porque você estava com o corpo quente e tal, mas eu já estava com o pé quebrado antes, então eu entrei na prova com o pé quebrado, né? O corpo estava frio, então não é isso. A questão aqui é que realmente eu consegui não sentir nenhuma dor durante a prova. Depois, no fim da prova, eu só estava com o pé um pouco inchado, né? Aí até a gente conversou depois, eu voltei lá. Mas nenhuma dor, e eu consegui fazer assim, né? Eu consegui voltar e reabilitar de uma maneira, assim, muito rápida, que realmente é uma coisa que ainda hoje, mesmo tanto tempo que a gente faz acompanhamento, né, Aline, tanto tempo que eu te conheço, ainda hoje para mim é uma coisa assim fantástica. Eu ainda fico pensando, falo, meu Deus do céu, fosse eu na fisioterapia da vida normal, eu tava lá 120 sessões. Vamos falar um pouquinho dessa questão, Aline, da limitação das botinhas ortopédicas. O que acontece? Eu não estou prescrevendo aqui, nem contra cada caso, né? Claro. Preciso você procurar um profissional, né, para avaliar. Mas o que a gente... Falando, eu gosto muito dessa prática. O corpo pede um movimento. Né? Umas coisas Ele já foi feito para movimentar. Umas coisas para a gente quebrar mito, né, Natália? E a gente estava até falando. Às vezes a gente vai fazendo, repetindo as coisas sem saber por que está fazendo. Isso. E tem muita mudança. Quando eu me formei, artrose de joelho, os médicos pediam para fazer repouso. Hoje a gente dá carga, porque o joelho precisa de carga para produzir o líquido sinovial. Então, um joelho fortalecido, aí ele vai estar aguentando correr e ter esse impacto. Da mesma forma, por exemplo, a botinha, né? Tem um período da imobilização. Mas se um paciente ele passa daquele tempo estritamente necessário, o que acontece? Você começa a ter mais malefícios do que benefícios. Então, você vai ter encurtamentos, você vai começar a ter dor, vai ter edema, porque ali vai prejudicar, né, essa circulação. Então, qual que é a minha sugestão diante disso? Se você tem um profissional de confiança, né, você, né, procure o profissional, porque quanto mais rápido você é reabilitado, a gente vê isso com o atleta, né? As próprias questões esportivas, né, as seleções, você vê que o atleta lesa, ele já sai praticamente acompanhado do fisioterapeuta. Sim. E hoje em dia, cada vez mais, o fisioterapeuta é o primeiro profissional de contato, às vezes. Sim. Então, às vezes, liga direto para o fisioterapeuta, avalia, né? Se for necessário, o fisioterapeuta vai encaminhar, vai ser preciso fazer ressonância, vai ser preciso fazer um raio-x, ou consulte com seu médico, mas não deixe de protelar essa reabilitação. Porque quanto mais tempo se passa, mais demorado né? Então, eu acho assim que os benefícios, eles são muito proporcionais, trazendo um pouco para a lombalgia, que é o que a gente atende muito. Né? O repouso, a gente já tem estudos, né, de revistas extremamente confiáveis, que o repouso piora a questão da lombociatalgia, da hérnia de disco. Então, assim, é claro que precisa se avaliar. Não precisa, assim. A gente que é muito agitado, quer voltar logo tudo, né?
né? Então, mas o corpo pede isso. Como que às vezes nós estamos numa fase de estar deixando de perceber o nosso corpo, né? Deixando de sentir, né? Sim. E o corpo, ele vai pedindo. Então, o repouso piora. Só que aí a gente precisa do profissional para quê? Para ver, numa avaliação precisa, qual a melhor técnica, qual o tempo, qual o prognóstico, né? É um paciente que já tem uma dor há muito tempo, ele vai ter uma reabilitação um pouco maior. Se é um paciente que é uma fase aguda, fez um movimento, a gente atende muito, fez um movimento na academia, girou na hora de pegar um peso e tudo, essa reabilitação é muito melhor. Então, assim, a questão desse contexto, né, Natália, eu percebo isso, que é interessante a gente quebrar esses mitos. A mesma coisa da bota, eu me lembro da tipoia. Às vezes você vê o paciente usando aquela tipoia e está atrofiando a musculatura. Sendo que a gente tem um leque de recursos hoje, né? Ai, Aline, eu só me lembro de você mexendo na costela do Christian. Aquilo para mim ficou chocante, marcado na minha cabeça, assim. Eu lembrei disso agora que você falou da tipoia. O Christian, quando era mais novo, ele usava um equipamento, um trem assim, muito estranho, que você tem que ir apertando, né? Você tem que ir parafusando para escoliose. E aquilo era sofrido, assim, até de ver, né, Christian? Ele não conseguia respirar, porque o trem tinha que ficar apertando. E aí você começa a pensar em tudo, né? Você começa a pensar nas pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa que chega perto de mim, que fala qualquer coisa, fala, vai na Aline. E o Christian, na hora que a gente se deu conta, a gente falou, vamos levar o Christian na Aline. E o dia que eu vi você manipulando aqui as costelas dele, e ele, naquele dia, eu vendo voltar ao normal a costela dele, a posição, e ele falar, nossa, tô até respirando melhor. Aquilo para mim foi incrível. Assim. Na verdade é isso, né? A gente tem esse ajuste e a avaliação, a abrangência é maior, né? Não é essa coisa, por exemplo, a gente ali nesse contexto, você tem que liberar o diafragma, então a gente tem uma liberação miofascial, né? Só para o pessoal entender o contexto, o Christian, ele tinha problemas respiratórios, né, desde a infância, de uma bronquite muito severa, né? E com o tempo, por causa dessa bronquite, ele teve que ali postural, também escoliose, né, secundária. Sim. E uma questão postural. E aí ele tinha um peito, que eles chamam de peito de pombo, né, um peito maior do que o outro, um lado maior que o outro, e tinha que usar esse artifício, né, para ir ajustando. O colete foi muito empregado. Hoje ainda tem algumas indicações, né? Mas cada vez mais a gente vê respostas muito interessantes, muito satisfatórias com a quiropraxia, o RPG também é uma técnica muito interessante. E eu costumo falar assim, é igual o esporte. Qual é o melhor esporte? É o esporte que você gostar mais. Sim. Então, qual é a melhor técnica? É a técnica que o paciente se identificar mais. Então, a gente tem, eu gosto muito daquilo, mas a gente tem osteopatia, igual eu estou falando do RPG, então tem o seu lugar. E o que é legal, né, Natália, que a gente está percebendo aqui, é que a gente começa a ter as referências, né? Sim. Então, assim, então você começa a ter esse profissional e isso é muito explícito nos Estados Unidos. Por exemplo, o quiropraxista lá é como se fosse o médico da família. Aqui também. Então, a família inteira. Então, ele vira médico. E isso é interessante porque, além de você ter essa afinidade, né, tem todo esse contexto, você consegue perceber o que a gente está falando para além, né? Tem um contexto emocional, uma sobrecarga, né? Então, vamos supor, uma época de prova, de exames, né? Você está fazendo competições, o seu corpo vai estar... né, numa vibe assim. E, por exemplo, se você não está num outro contexto, então é legal você ter esse vínculo também. E hoje a gente tem excelentes profissionais, né? Sim. Então é uma coisa de divulgar, né? Eu não preciso nem dizer, né, Aline? A confiança é gigantesca. A minha família inteira trata com você, né? E assim, é muito legal a maneira com que a gente se conheceu, assim, porque foi na academia. Eu escutei o pessoal comentando na academia sobre a quiropraxia, sobre o seu trabalho, né? E eu falei assim, meu Deus, essa conversa me interessa. Aquela assim, que estava de fone de ouvido, mas ouvindo tudo.
E eu falei assim, gente, eu preciso encontrar essa mulher, porque isso pode ser a solução dos meus problemas, porque eu já estava cansada de fisioterapia convencional e sentindo muita dor e muito limitada, né? Nessa época eu nem nadava mais. E aí, quando a gente se conheceu, eu acho que foi uma coisa assim tão incrível, eu levo isso tanto para as pessoas que a primeira coisa que as pessoas pensam, a gente já falou, que é a questão de custo, né? Que quando fala em quiropraxia, é consulta particular, deve ser valor altíssimo e tal. E eu espero que realmente isso consiga ser difundido aí na saúde básica, né? E chegue até as pessoas, porque realmente, para mim e toda a minha família que hoje faz acompanhamento com você, foi uma reabilitação, assim, de qualidade de vida mesmo, assim. Falando um pouco da precificação, né, Natália? A gente tem uma tabela, mas claro que varia conforme a experiência do profissional, etc., dentre outras coisas. Mas o que a gente tenta trazer nessa educação à saúde? É porque eu trabalho muito, a sua formação também você viu isso, a questão da dor. A gente está numa época imediatista, né? Sim. E que a dor virou algo que você não quer sentir. E aí, o que a gente percebe? Que as pessoas, elas querem eliminar a dor, mas elas não querem eliminar a causa da dor. Então, essa precificação é porque a gente estuda muito para chegar nesse nível da causa da dor, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que a gente vê que a dor, ela vai responder completamente diferente de uma pessoa para outra. A dor, ela está ligada a uma memória. Sim. Então, a vivência que aquela pessoa teve da dor, ela vai carregar. Então, se uma pessoa fraturou o pé, ela vai ter uma reabilitação diferente da outra, de acordo com as vivências que ela teve. E até uma coisa que você fala muito é a questão da reabilitação do atleta e de uma pessoa sedentária. O atleta responde completamente diferente. Aí a gente vai colocar a questão emocional. Pensa bem. Você é atleta, você quer voltar a praticar o seu esporte ou voltar para o seu time. Possível. A gente teve o exemplo do Neymar. Sim, então, ele vai e outros, né, jogadores. Ele vai fazer fisioterapia várias vezes ao dia. E existe um desejo, uma motivação. Sim. E aí vem a filosofia, que é a autocura. Sim. Eu sou uma mediadora, a quiropraxia é um processo, mas a cura está dentro. Agora, pegue uma pessoa que está insatisfeita no trabalho, que quer sair do trabalho, e ela vai fazer uma perícia. Ela utiliza da dor como um meio. A dor, ela ali, ela está no inconsciente dela, mas você vê que a pessoa não quer melhorar. Então, tem uma frase muito interessante que fala assim, antes de você prestar o serviço, né, dessa cura, entre aspas, pergunte à pessoa se ela quer se desfazer daquilo que está causando essa dor. Porque também não existe... e é uma coisa interessante para a gente que é fisioterapeuta, porque a gente, às vezes, também você quer salvar todo mundo, entre aspas, e você esquece que ali tem a parte do paciente, né? Tem a minha parte, que é a minha responsabilidade, o meu conhecimento, mas também o paciente, ele tem, não é essa palavra, mas ele deve ter o desejo de ter essa cura, né? De ter essa reabilitação. Nós conseguindo associar isso, acasalar isso, é um tratamento perfeito, né? Porque a quiropraxia consegue englobar não somente, igual a gente falou, o sintoma, mas a causa. E aí, você tendo esse desejo, por isso que o resultado é tão rápido, tão eficaz, né? Até porque o perfil, geralmente, quem procura a quiropraxia, está muito ligado. É uma pessoa que quer melhorar, é uma pessoa que quer melhorar rápido, que não quer ficar 120, 90 sessões, 30 sessões, né? O que, às vezes, é ruim, porque, de repente, às vezes eu percebo que as pessoas demoram um pouco a procurar. Quando chega, já tentou outras técnicas, né? Exatamente. Mas a resposta é muito... Mas isso por que, Aline, você acha? As pessoas são um pouco resistentes, assim, pelo que é falado da quiropraxia, ou porque é pouco falado, pouco divulgado? Porque todo mundo que eu vejo, sem exceção, a pessoa me encontra e fala assim, tô sentindo dor, vai lá na Ali. Então, pra mim, assim, é uma coisa, tipo, muito rápida, não pensa duas vezes. Eu acho que tem um pouco do conhecimento, né? Sim. Que, às vezes, a gente tem uma divulgação ainda frágil. A questão dos vídeos, igual eu coloquei, às vezes tem um lado bom, mas às vezes eu acho que não consegue passar. Eu não sei se é porque eu gosto tanto,
que eu vejo assim, é uma arte, né? É uma coisa, é sutil, é suave, não é uma coisa agressiva. E às vezes o paciente fica com medo. Então, eu acho que falta um pouco disso. Agora, a maior divulgação na saúde, para mim, não é o marketing. Sim. Mas é o seu resultado. Não, e então, isso aí é isso. E eu acho que é isso que é incrível na quiropraxia, porque isso é muito evidente. Então, quando você faz, deu certo, aí você... Conta para 10. E aí aquela pessoa ela já chega com mais segurança e aberta a receber mesmo, né? Diferente, por exemplo, se você passa numa porta ou se você abre um vídeo, aquele profissional. Então, eu acho que isso é muito legal. E demora um tempo, né? Porque, por exemplo, atingiu, não é igual ao vírus. Mas, assim, você foi impactada, aí a sua família já conhece, aí a outra família vai conhecendo e tudo. Então, nós tivemos um crescimento. Ainda, né? Perto do que é nos Estados Unidos, nós estamos muito aquém em outros lugares. Mas eu acho que está num processo de crescimento, né? Tem já isso, Aline, você acha? Assim, principalmente na saúde pública? A saúde pública... Demora um pouquinho. Eu queria ter mais otimizado. A gente tem, na teoria, a questão das práticas integrativas, que é a acupuntura, que é a auriculoterapia, que é a questão do agulhamento, né, seco, né, também, mas o que acontece? A gente ainda vê isso muito travado, poucos profissionais, pouco investimento nessa área. Então, e na verdade, teoricamente, é um campo muito rico, porque falando de custos, né, a gente falando de precificação, se a gente colocar na ponta do lápis o quanto que uma pessoa gasta na crise de dor, por exemplo, de lombalgia, isso, com medicamento o que vai gerar para o cofre, em sentido do ser afastado do trabalho, até 15 dias, passar de 15 dias. E se você tem uma técnica não invasiva, não medicamentosa, e que esse paciente vai voltar aí, vamos supor, com 2 atendimentos, 1 atendimento, ou a gente também deve falar muito, que eu acho que você já está muito nesse livro, da prevenção, né? Porque a quiropraxia também não é só quando você lesou, né? Então, é interessante. E o que acontece? Eu já tenho um tipo de cliente que já faz preventivo. Igual o dente. A gente não escova o dente porque tem cárie. Você escova para não ter cárie, para não ter lesões. Então, assim, a questão da quiropraxia é muito isso também. Então, eu virar confesso um hábito, que quando eu faço os ajustes, assim, você sai quase não querendo nem mexer direito. Você fala assim, não vou perder os meus ajustes. E aí, ter feito a quiro antes de ir para o triatlon, por exemplo, né? Porque foi muito... Eu postei a questão do triatlon, que era a primeira vez que eu estava fazendo. Então, é óbvio que eu estava com muito receio de muitas coisas, assim, principalmente na questão da corrida, né? De não conseguir fazer e terminar a corrida. Graças a Deus deu tudo certo, mas a gente programou para fazer aquilo antes e depois, né? Depois dos ajustes que ia precisar. E antes, assim, realmente eu senti uma grande diferença no meu corpo, assim, porque teoricamente eu tava com um corpo normal, legal, tava bem, mas ter feito o ajuste antes me deu até uma liberdade de movimento, se eu posso dizer assim, muito grande para eu conseguir completar e fazer as três modalidades. Então, assim, porque querendo ou não, é uma carga muito exaustiva, né? Eu já sabia que eu ia ter que sair de lá tendo que fazer algum tipo de ajuste, mas o fato de ter feito o ajuste antes também me deu mais mobilidade, talvez, assim, eu senti o meu corpo mais leve, mesmo sem sentir dor, né, sem estar ali na crise aguda da dor, você sente o seu corpo, parece que mais leve, não sei, assim, é uma coisa... Primeiro, parabenizar, né, Natália? Você, né? Não. E também enfatizar, né, a gente... É muito legal, né? As pessoas que acompanham esporte percebem isso, né? A gente cria um laço, né? Um vínculo com o paciente. Então, assim, a vitória do paciente a gente sente também. Então, assim, eu vi a evolução, né, da Natália desde da primeira vez, né? Que era uma questão pélvica e depois a questão do pé e voltar a andar de bicicleta, ombro. malhar e tudo, isso, ombro. Então, primeiro, parabenizar. A outra coisa que eu quero muito pontuar é que, às vezes, a mídia vende uma coisa isolada. Então, assim,
mostra um produto e um abdômen sarado. Perfeito. Eu quero pontuar aqui que a Natália é um exemplo desse conjunto, né? Que hoje em dia o conceito de saúde é o bem-estar físico, Sim. mental, emocional, né? Social e psicológico. Então, assim, a questão é mais do que só uma coisa do corpo. Então, teve todo esse preparo, tem um amparado aí da nutricionista, né? Sim. Então, a Natália Fabi, tem um grande beijo para você tem também. esse acompanhamento. Tem a questão da saúde emocional, que a Natália também se cuida muito. Então, assim, só trazendo essa realidade, porque às vezes também a gente chama na saúde de empoderamento, né? Sim. Então, o que a gente percebe muito, que a gente falou, assim, dessa questão imediatista. E hoje, né, Natália, eu acho que essa geração, o que a gente vive na atualidade, a tendência é de uma transferência. Então, eu quero colocar muito aqui daquilo em relação a isso. Então, assim, eu cheguei lá, entreguei meu braço, entreguei minha coluna. Não, a minha parte cabe a mim, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E essa educação em saúde, essa questão daquilo, traz isso. Por isso que, às vezes, a gente até consegue associar algumas coisas do emocional, né? Então, assim, uma pessoa... né, com uma tensão e tudo, ela vai ter uma outra resposta, né? Ela vai ter um outro sintoma. E só dando um exemplo, assim, porque às vezes a pessoa a primeira vez está tendo contato quando a gente fala do sintoma, da causa. Por exemplo, as pessoas às vezes operam síndrome do túnel do carpo. E para a gente daquilo, a avaliação está na cervical. Sim. Então, às vezes, o paciente, a gente quer ir na causa, né? Aí é a diferença. Porque eu poderia tratar, né, só a síndrome do túnel do carpo, né? Vou tratar localizado, né? E possivelmente ele vai voltar. Inclusive pós-cirúrgico. Nós temos reincidências, né, de síndrome do túnel do carpo. Porque aquele paciente está numa postura de extrema flexão. Então, aí se ele fica com o pescoço flexionado, aquela lesão vai voltar. Então, a causa, vamos tirar esse paciente dessa causa. Qual é o fator estressor? Pode ser um fator estressor emocional, né? O paciente trabalha num local que ele não quer, aí a gente vê ali que a questão lombar, né? Está muito ligada a uma estrutura, né? A questão da família, se for um problema de disco articular, né? Ele não está conseguindo absorver o que ele está achando que ele não está conseguindo amortecer ali. Então, essa visão também é muito interessante, né? Vendo o contexto do paciente. Sim. E só fechando a questão da dor. Eu costumo falar para os meus pacientes, porque a gente tem que ter uma linguagem, né, Natália, que consiga abranger todos os tipos de pacientes. Sim. Eu falo assim, olha, a dor é o seguinte, você tem um carro e acender uma luz no painel do carro. Sim. E quando você toma o remédio, você está indo lá apagar a luz do carro, mas você não arrumou o defeito que está lá no painel. Então, o mais importante, assim, tenha a dor como uma aliada. No alerta, né? Tá avisando que tinha alguma coisa errada. É a luzinha do painel, entende? Então, quando a gente fica, o remédio tem o seu lugar? Tem, devidamente prescrito, sim. Mas o que acontece? Remediar, vamos pensar um pouco nisso. E aí você pega uma caixa de anti-inflamatório, você vai ler a bula, tá lá. Né? Usar de 5 a 7 dias, dependendo da medicação. Não, melhorando, consulte, né, o seu médico. E hoje em dia a gente já tem até problemas, né, pacientes que perdem, que têm intoxicação, hepatotoxicidade. Por quê? Uma sobrecarga no rim, uma sobrecarga no fígado. Por querer aliviar essa dor. Então, assim, o mais legal é isso. Vamos na causa, vamos tratar a causa dessa dor. Sim, voltando um pouquinho no que você disse, né, Aline, assim, de referência e tal, eu tenho uma preocupação muito grande e é por isso que quando eu resolvi fazer o podcast, trazer a ideia do podcast e falar na minha empresa da qualidade de vida, exatamente porque eu sei que esses meus hábitos, né, a importância da qualidade de vida para mim, ela reflete profissionalmente falando. Então, o que eu sei que é bom para mim, eu falei assim, eu quero levar isso para as pessoas entenderem que muitas vezes, assim, pessoas próximas, eu ouvia falar assim, Natália, como é que você dá conta, como é que você faz isso e tal. E eu quis levar isso para as pessoas porque, assim,
é igual você falou, não é aquele negócio, aquele produto que você vê na prateleira, aquele abdômen tricado, a realidade não é essa, sabe? Então, a intenção era realmente trazer a realidade e mostrar que sim, é possível, né? Cada um dentro da sua limitação, né? Dentro da sua rotina, mas que as pessoas têm que levar em consideração certas coisas, porque para mim, por exemplo, o meu corpo é minha máquina, Sim. né? O meu corpo eu preciso Na dele. verdade, nós estamos reproduzindo algumas coisas sem pensar, né? Sim. Por que a quiropraxia também cresceu tanto? Porque se a gente for pensar, a coluna é importantíssima. Toda a inervação sai da coluna. Por Centro, isso que né? é uma reabilitação, né, neural. Por quê? A inervação, a cervical, né, o pescoço, que as pessoas comumente conhecem. A cervical vai inervar todo o membro superior, todo o braço, desde o ombro até os dedos. Então, se eu tenho, né, uma subluxação no pescoço, se for na parte mais baixa, vai atingir os meus dedos, o punho. Se for na parte mais alta, vai pegar ombro. E da mesma forma, a coluna lombar. Por que tem tanta crise ciática? Porque ali existe um desgaste, existe uma compressão da raiz nervosa e vai irradiar. E cada local da lombar vai sair uma inervação que tem os dermatos específicos, né? Então, para nós, a gente faz essa avaliação para identificar. Pensando nisso, aí você fala assim, mas e o pé e tudo? A quiropraxia ainda não se limita só na coluna, porque nós também atendemos as articulações. Uma vez que, igual no seu caso, teve uma fratura no pé, mas ali você tem uma sobrecarga no joelho, você teve uma alteração na postura, até porque foi uma postura antálgica, né? Porque você sentiu dor, então naquele momento você faz adaptações. Uhum. Então, a questão da avaliação ser tão completa, essa precisão do ajuste, é justamente isso. É um leque que possibilita uma intervenção muito mais completa, na minha opinião. Né? E sim. relembrando desse contexto, né? De ter essa visão do paciente dentro de um contexto biopsicossocial. Por exemplo, eu conheço um pouco da rotina da Natália. Se ela não cuidar da saúde mental dela, da alimentação dela, das horas de sono, da prática de esporte, ela não vai conseguir manter o ritmo que ela mantém. Sim. Então, assim, se a gente pega uma outra pessoa que não tem esse cuidado em todas essas áreas, não consegue levar, né, o ritmo que você leva. E a gente fala aqui, igual eu tenho pacientes que eles fazem uma maior frequência e eles relatam o seguinte, eu corro hoje uma maratona e termino inteiro, mas ele tem uma frequência nessa intervenção da quiropraxia preventiva, porque o brasileiro também tem essa cultura, né? Eu vou depois que eu machuquei. E a quiropraxia não é só na questão do tratamento, a prevenção também é muito legal. É o que eu falo sempre, né? Assim, a questão da qualidade de vida, do cuidado com o corpo, para mim, assim, até no futuro, a gente sente as consequências disso hoje, mas no futuro mais ainda, né? Porque a gente, às vezes, é muito imediatista e a gente, tá bem de saúde, não faz um exame, tô bem e tal, mas às vezes você tá postergando coisas que você poderia já saber antes e já, né? Porque o meu objetivo de vida é fazer atividade, fazer esporte por muitos anos, então eu tenho essa consciência de que eu preciso disso, eu preciso do meu corpo bem funcionando. Só que aqui, a gente não precisa falar só da questão do atleta, do esporte e tal. A gente fala também da questão de rotina de vida. Até no trabalho, a pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, né? A gente não está falando aqui só de, Natália, eu não quero ser atleta, então isso não me importa. Mas mesmo você não querendo ser atleta, você precisa de uma qualidade de vida para você trabalhar, Na verdade, aquilo que a gente comentou, né? O corpo pede o movimento. Sim. Né? Você percebe que um certo período de repouso, a gente teve aí a pandemia, o boom da pandemia, Sim. um home office exacerbado, os atendimentos aumentaram demais. Porque, postura, né? Cadeira por mesmo. mais que você compre a melhor cadeira, né? Essa postura, o tempo inteiro, né? O ser humano ele foi feito para exercitar, para movimentar. Então, assim, as pessoas que conseguiram fazer uma atividade física durante a pandemia, elas conseguiram permanecer melhor, até mentalmente. Sim, fato. Porque o corpo, ele recebe a emoção.
Então, a gente não está falando só de atleta. Às vezes, você trabalha no escritório o dia inteiro, então você tem uma sobrecarga ali para sentar. Se você já tem, por exemplo, a gente chama, né, de uma disfunção, por exemplo, pélvica ou ilíaca, você fica muito tempo sentado, o nosso corpo vai fazendo adaptações. Só que uma hora aquilo pode gerar um sintoma, né? Porque se você vai tendo uma questão emocional também, que foi o que aconteceu na pandemia, né? A gente tinha um estresse, muito medo, muita mudança, né? Porque de repente você teve que mudar toda a sua rotina. Então, a prática é interessante isso. Primeiro, estimular todo mundo a fazer uma atividade física regular. Seja ela qual for, né? A que você mais gostar. A melhor atividade, a que você mais gostar. Se for caminhar, caminhe, né? Se possível, com uma supervisão, né, de um profissional, seja o educador físico, né, de preferência. Então, assim, se é fazer uma musculação, se é nadar, enfim, o repouso não vai ajudar, né? Sim. E desmistificar essa questão de dor na coluna, repouso, né? Quebrei o pé, vou ficar 6 meses, vou ficar 3 meses com a botinha, o braço. Então, assim, procure um profissional. Nós estamos aí com muitos profissionais, graças a Deus, renomados, muito, né, capacitados. Eu acho que a fisioterapia, que é a minha área, tem crescido de uma forma, né, muito bonita, né, muito respeitosa. E da mesma forma, nutricionista, né, dentre outros profissionais. Graças a Deus, assim, eu tenho muita sorte mesmo, sou muito abençoada, eu fico muito feliz porque todas essas pessoas que estão comigo hoje, assim, se tornaram grandes amigos, assim, eu tenho você, que a gente tem um relacionamento já de algum tempo, né, Aline, que me conhece muito, assim, então, ter essa referência, igual você falou, é muito importante, né, a Fabi também é nutricionista que me ajuda muito também, que a gente acabou criando um vínculo também, né, então, essa referência, como você disse, é muito importante, né, e assim, ela é possível, eu falo que as pessoas que estão de fora, às vezes, tem uma nutricionista, tem um fisioterapeuta. Não é bem assim, sabe? Não são valores exorbitantes e coisas, né? Porque a constância que você vai também é muito pequena, você não está ali todo dia e tal, mas é o suficiente para você estar bem, né? Para você ter um acompanhamento legal, para você ir sempre para você buscar um profissional de confiança, né? Igual você falou. Então, isso para mim, ter essa base assim, muito bem estruturada, sabe? Ter esses profissionais à minha volta, me possibilitaram também conseguir fazer mais coisas, né? Ter noções dos meus limites, né? Porque, igual, por exemplo, eu estou numa fase hoje que, principalmente a questão do sono, ela é muito prejudicada, né? Eu tenho ciência de que é um ponto que eu preciso melhorar, mas por agora é o que está dando para fazer, né? E aí eu tento me cercar de outras formas, nas outras questões psicológicas, questão, né, de alimentação e tal, para um pouco sobrepor isso, né? Para que isso não me prejudique tanto, é óbvio que prejudica, né? Mas que isso não, que o meu corpo não tenha um reflexo tão prejudicial, né? Que eu consiga fazer as coisas. Então, eu acho que um conjunto de tudo isso, as pessoas dentro das suas limitações, óbvio, né? Buscar isso, buscar a qualidade de vida de uma forma geral, tipo, Natália, eu realmente não tenho condição financeira, nem, sei lá, para pagar uma academia, então vai andar na rua, vai fazer qualquer coisa. Hoje em dia acho que não tem como ter uma desculpa, né, Aline, assim, pra falar assim. Eu acho até um momento muito propício, né? Nós estamos aí finalizando, talvez começando um novo ano, né? Sim. Quando vai sair o porto. Mas o que acontece? É uma oportunidade, né? E às vezes a gente fica esperando o momento ideal, né? E aí vai só postergando isso. Então, o momento ideal é hoje. Sim. A melhor fase é agora. Verdade. Eu gosto muito de uma frase do Forbes, né, que é um psicanalista. Sim. Ele fala assim, que a gente só tem o hoje. Que o ontem já foi e o amanhã não é ainda. Eu falo, só se vive uma vez. Então, assim, eu acho interessante a gente pensar nisso. E uma coisa é o seguinte, eu posso caminhar hoje 10 minutos, caminhe 10 minutos. Né? Porque às vezes a pessoa quer começar caminhando em 1 hora. Então, caminhe 10 minutos. Quer começar correndo, né? Faça atividade física, eu consigo caminhar 20, eu consigo andar de bike, eu consigo ir na academia 2 vezes na semana, enfim, o importante é que você comece. Sim. O importante também é que você comece a se perceber no sentido
dessa saúde plena, né? De não ser só uma coisa, porque a maioria das vezes as pessoas, elas procuram ajuda quando tá dando um pane, né? Tipo assim, eu tô chegando à exaustão, aí eu tô com dor no pescoço, no ombro, na lombar, no pé, no joelho, e o corpo, tem até um livro que eu gosto muito que fala assim, diga-me onde dói, eu te direi por quê, né? Não vamos entrar nesse assunto agora, mas o corpo, ele está falando algumas coisas, né? Ele está tentando sinalizar para a gente o que está acontecendo, além de receber as emoções, né? Então, esse corpo, a gente tem que cuidar desse corpo. E, voltando um pouco para a quiropraxia, eu acho que é uma técnica que também abrange muito isso, dentre muitas outras. Muito, né? Então, muito deixando aí esse emocional. convite, né, para a gente repensar, né, enfatizar uma boa alimentação, um bom sono, uma prática de atividade física, cuidar da mente, a meditação é uma coisa muito legal, né, sem gastos. Exatamente. Acessível. Sim. Olha, não vou entrar numa última questão aqui, talvez, é a questão dos equipamentos. Sim. Que a gente não falou ainda, né? Que a quiropraxia, ela tem a movimentação, né? Os ajustes das mãos, mas vocês têm alguns artifícios, né? Que... É muito interessante, assim, a quiropraxia, já falei, é a terceira vez talvez, mas é legal, a mão, né? O carro-chefe, mas nós temos a quiropraxia instrumental muito aplicada, indicada para bebê, indicada para idoso. Que legal, é isso que eu ia te perguntar também. Qualquer um pode fazer? Qualquer pessoa não pode. Não tem restrição. A não ser que tenha, a gente chama algumas coisas de bandeira vermelhas, algumas deformidades ou alguns sinais que a gente identifica através de uma avaliação. Mas, geralmente, não tem nada que contraindique a princípio, a não ser que esteja em tratamento avançado de câncer ou alguma osteoporose muito grave, alguma deformidade da vértebra que tenha riscos. A questão a gente tem, então, a quiropraxia instrumental, e é interessante falar, igual a gente está falando, qual é a melhor atividade física, a que você mais gosta. Qual é a melhor intervenção de quiro? Duas coisas. A que o paciente mais sentir confortável. E a segunda coisa, aquela que o profissional dominar mais. Então, assim, a gente pode fazer um ajuste, o paciente fala assim, eu detesto que estale. Você faz um ajuste, então, instrumental. Ou é um idoso, tem indicação de um ajuste instrumental, uma criança. Nós temos a maca de flexo-distração, que é também muito... Que é maravilhosa. Ajuda muito, principalmente na questão das disfunções do disco vertebral, né, lombar. Então, assim, paciente com hérnias de disco, protusões, que é a protusão discal, lombociatalgia, aquele paciente que a gente chama lateral shift, que chega até de lado, que não está conseguindo voltar. Então, a maca tem essa questão de uma resposta muito boa, porque a gente vai conseguindo trazer o movimento no limite do paciente. Tem a maca, por exemplo, essa de flexo-distração já vem associada com drop, mas a gente tem maca só com drop, que é aquela queda do corpo. Sim. Aí faz até o barulhinho, né, que às vezes a pessoa vê no vídeo. Então, o drop também é uma das possibilidades de ajuste. A gente tem as cunhas, que são usadas no Saute de Jarnet, que é uma técnica fantástica. É da quiropraxia também, que a princípio você vai ajustando, ele entende, é muito interessante, porque ele também era engenheiro, então ele entende que a questão lombar é como se fosse um chassi. Então, a gente ajusta através das cunhas. Então, aquele paciente que não está conseguindo nem encostar numa crise de lombociatalgia, é muito aplicada, é uma técnica muito segura. Primeiro, você utiliza as cunhas e ela também faz uma associação do crânio. Então, você faz algumas manobras no crânio, na cervical, faz os ajustes posteriormente, entendendo nessa informação neural, né? Então, você estimula o líquor a circular nessa coluna. Resposta fantástica também, né? Então, a gente tem várias especialidades dentro da quiropraxia. Tem a quiropraxia pediatra, tem a esportiva que está em alta. Diegão aí, né? Uma referência, Diego Marques, é o nosso professor, uma referência. Então, assim, a quiropraxia esportiva também está em alta, a gente vê em grandes clubes já tem essa atuação. A gente tem
Eu falei da pediátrica, né, da esportiva, a instrumental. Então, acho que eu falei, assim, das principais. E aí... Aqueles outros revolvinhos, misericórdia. É instrumental, né? Assim, é uma dor muito suportável, né, Aline? Mas dependendo do nível, igual quando eu tava com o pé quebrado, nossa Senhora. E aí, isso até a percepção do paciente, né? Eu até, às vezes, mostro pro paciente, olha, tocar aqui, neste lugar que não tem lesão, que não tem subluxação, você não sente nada. Quando você toca no lugar que tem lesão, então, por exemplo, ali no lugar que tem lesão, você já tem um edema, né? Você já está inchado, já tem aquele processo inflamatório, então ali já fica mais sensível. Então, por exemplo, você está com torcicolo, só de encostar você vai ter uma dor. Então, essa percepção também, né? Às vezes não é o instrumento que está levando aquela dor, às vezes até a minha mão, o paciente vai ter um incômodo. Né? Mas aí às vezes sim. Aí tem uma mão firme que eu vou te falar. Aí tem as indicações mesmo, né? Então, o que vai usar, em que momento usar, qual paciente usar. Qual o melhor Mas é interessante a gente falar disso para não ficar limitado daquela coisa de que é só o estalo, né? Então, às vezes eu pego paciente idoso que tem pavor de estalar. Então, você vai usar o equipamento, aí precisa ser realmente instrumental. Ou o TIC, né, que é o mais conhecido, ou então o impulso, que é o que eu também trabalho. E é engraçado, né, Aline? Porque toda vez que a gente tem um ajuste, mínimo que seja, a gente sente essa diferença, a gente sente o corpo assim, mais leve. As pessoas que têm essa noção, né, do conhecimento do corpo, né, do autoconhecimento mesmo, sente essa diferença. Na hora que você faz o ajuste, do momento ali você já sente, nossa, voltei ao normal. Essa percepção que a Natália comentou é muito interessante, né? E isso se aplica também às pessoas que malham mais, os atletas, eles têm uma sensibilidade muito interessante. Às vezes o paciente já chega, eu girei tal parte, ele consegue perceber melhor, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes ele pergunta do retorno, eu até falo assim, você vai saber a hora de voltar. Porque o seu corpo vai te falar. Verdade. E uma outra coisa que eu percebo é assim, o paciente nunca volta da mesma forma que ele chegou a primeira vez. Então, assim, o que é legal da quiropraxia é que é um ganho que você mantém. Sim. Porque diante de outras técnicas, por exemplo, a gente tem a aplicação de algumas técnicas que você tem um alívio ali, mas é por um tempo curto, ou por dias, né? Curto. Sim. E diante dessa técnica, dentre outras também que são muito boas, mas o que acontece? Você tem um ganho, igual você falou, né? Eu já não termino mais a prova da forma que eu terminava antes, né? Eu também tenho um outro paciente maratonista da mesma forma. Ele corre e fala assim, Aline, terminei inteiro, terminei super bem. Então, e você não vai chegar, por exemplo, mesmo que seja a segunda vez que você for num atendimento de quiro, você não vai chegar com aquele mesmo nível de dor ou de limitação articular, de movimento, igual à primeira vez. Então, os ganhos, ainda que sejam ganhos, né, evolutivos, né, progressivos, você pode ter um retrocesso pequeno, mas você não vai voltar para o nível inicial. E aí é legal, Aline, uma coisa que você falou, que realmente, assim, comparando o meu primeiro atendimento com você, assim, hoje eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia antes, porque a gente meio que se limita também, com receio de não ter mais lesões, né, e às vezes ficar sem conseguir fazer até o que você já faz. Então, quando veio essa questão da corrida para mim no triatlo, eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta, minha pelve... eu vou piorar a situação e aí depois eu não vou conseguir nadar, não sei se eu mexo com isso e tal. E aí eu conversei com você, você falou, não, a gente vai ajustar, pode fazer, dá pra fazer, você dá conta. E assim, eu sou muito grata a você mesmo, assim, eu falo isso sempre com a minha família, que foi uma bênção, assim, na minha vida, te conhecer, o carinho que você tem com a gente, com toda a minha família, que isso realmente foi uma qualidade de vida para mim e igual você falou, eu sinto o meu corpo muito melhor, com um desenvolvimento muito melhor até que era antes, assim, com as limitações minhas próprias e um pouco da dor também, dos receios que a gente tem de não regredir. Então, com a quiropraxia, eu percebi desde o primeiro atendimento que foi só melhorando a questão, assim, de conseguir fazer outras coisas, até que eu não imaginava que eu conseguiria fazer.
É interessante isso, porque é aquilo que a gente comenta. O paciente não vai voltar da forma do primeiro atendimento, né? Por mais que você comece, e a sua percepção vai aumentando. Então, começou a sentir alguma coisa, um incômodo, aí já procura. E é uma forma interessante, porque não volta, né, do nível que chega a primeira vez. E a tendência é isso que a gente colocou. Aí você termina a prova melhor, você termina a atividade física melhor, o seu corpo vai respondendo de uma forma diferente, né? E vai melhorando essa qualidade como um todo. E trazendo essa potencialidade, né? Porque a lesão, a gente falando da dor, da lesão, ela vai criando um ciclo também de medo, né? Que tem um pouco a ver com isso. Principalmente a gente que tem medo de ficar limitado. Nossa, se eu mover, eu vou sentir mais dor. E aí, na verdade, a gente entende que é preciso mover, né? Sim. Então, é uma consideração que você fez muito interessante. Então, a pessoa não volta por mais que tenha uma crise, né? Não é assim, eu fiz quiropraxia, nunca mais vou ter dor lombar. Não, você vai melhorar consideravelmente, você assumindo a sua parte. E caso você tenha alguma outra crise, essa crise tende a ser de uma forma bem menor na questão da dor, do incômodo, do que foi antes de ter intervenção. É engraçado que a gente, quando começa a fazer fazer acompanhamento constante, assim, qualquer coisinha você já... foi um ajuste aqui, você já fala, faltou um ajuste. Essa percepção vai melhorando, né? E eu acho que isso é legal a gente trazer como um todo, né? Como a questão do sentir, da emoção. Sim. Quanto mais você vai se percebendo, mais respostas... se autoconhecendo em todos os níveis, você vai conseguindo aquilo que você trouxe do rendimento, né? Sim. Então, você vai... É como se fosse uma máquina, entre aspas, assim, a sua potencialidade ali melhorou, né? Você já tem esse potencial, né? A genética é legal, é atleta, pratica esporte desde a infância. E trazendo esse acompanhamento, esse amparado... cada vez mais a sua produção, o seu desempenho, o recovery, né? Essa recuperação é de uma forma melhor. Então, é muito interessante. Quanto à admiração é mútua, né? Nossa, nem me Natália, né? A gente, aquilo que eu falei, né? Eu tenho essa questão também, né? Do vínculo, né? Sim. Então, assim, ver a sua superação, ver você voltar, primeiro, né? A questão pélvica, depois do pé, a fratura, ver você correr... Na questão do triatlo foi uma coisa muito emocionante. É uma emoção também, muito grande. Então, e a gente já fica louco para chegar. Eu tenho que contar para a Aline. A gente já fica louco, né? Assim, faz parte, muito grata. É uma equipe, é um processo. A gente, né, muito junto. Então, tem uma frase também que eu gosto muito que fala assim: se você não se emociona mais ao ver um paciente reabilitado, então ali acabou, né? A sua missão como físico. Eu acredito que a fisioterapia, assim, eu tenho muito amor pelo que eu faço, né? Amo muito. Então, e transparece, né, Aline? Quando a gente se encontra na nossa profissão, que a gente ama mesmo o que a gente faz, a gente vê no rosto da pessoa, a gente vê na dedicação da pessoa. Você faz de uma maneira diferente, né? Não tem jeito. Inclusive, estou aqui vencendo a minha timidez, né? Que é um milagre, assim, Deus, uma bênção ter você aqui. Da Natália, mas assim, realmente... eu só estou aqui porque é você, eu fico feliz demais de ouvir isso, Aline. Eu fiquei, assim, por um bom tempo, assim, digerindo isso. Falei, gente, será que a Aline vai mesmo? Será que a Aline vai mesmo? E eu estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje. Já aproveito para agradecer imensamente, assim, tudo que você faz por mim, pela minha família, assim... tanto do ponto de vista dos ajustes, né, da fisioterapia em si, mas também psicologicamente, a gente conversa demais, é uma contribuição, assim, pessoa que a gente quer para o resto da vida na vida da gente, independente do trabalho, né, Aline? Eu tenho um carinho muito grande de toda a minha família, você sabe, por você, e aí, assim, é muito emocionante, assim, você conseguir completar algo, tipo, tem gente que fala assim, mas você nem é atleta profissional, mas o gosto, né, o prazer é o mesmo, assim, de você conseguir completar, de você conseguir fazer, e você ter com quem compartilhar e falar, nossa, é uma vitória mesmo. Na verdade, sim, eu chego a até arrepiar. Às vezes a gente não consegue ter a magnitude, né? Igual, por exemplo, quando você pega um paciente com uma lesão no ombro, que não consegue pentear o cabelo, ou que não consegue, tá com uma dor lombar, não consegue amarrar o tênis.
E a fisioterapia é linda por causa disso, né? Sim. E aquilo que é importante para você, a demanda é diferente do outro, né? Sim. Então, assim, isso que é lindo, né? Porque a sua demanda é essa, né? O que você gosta de fazer. Então, a profissão realmente, eu sou apaixonada. Quero também deixar meu agradecimento, muita gratidão primeiramente a Deus, né? Eu acredito nesse arranjo divino, dessa aproximação, né, Natália? Sem da gente dúvida. se conhecer, toda a família da Natália, um beijo para todo mundo. E, assim, eu tenho muita gratidão mesmo, por tudo, né? Pela vida, por esse momento aqui, a gente está finalizando e começando um ano, né? Falando de saúde, falando de quiropraxia, falando de fisioterapia, é realmente muito prazeroso, é uma gratificação para mim. Né? Muita gratidão pela vida, tentando viver esse presente, Sim, né? Que é dúvida. hoje, que se chama hoje. Então, assim, Aline, antes que eu me esqueça, a sua relação com a atividade é boa, assim, né? Assim, pelo que eu acompanho, você pratica regularmente, né? Eu preciso assim, melhorar mais, né? Aproveitar, né, que ele tá já dá falando de ajuste. eu faço mais pilates Sim, e caminhada, né? Eu não sou um perfil mais Mas atlético. o Pilates é fantástico também. Gosto, né? super indico também, inclusive pacientes mais sedentários, questão da... essa questão da dor crônica, da lombalgia, também acho que tem um lugar muito legal. Então, assim, também pratico, mas não na frequência da Natália. Mas não precisa, né? É uma coisa que te faz bem na sua frequência, agora, né? E essa questão do autoconhecimento, né? Da alimentação, do sono, eu tento ir fechando também. Não estou aqui só para é super metódica também que eu sei, mas super assim, dedicada, aquilo que eu falo eu tento praticar muito e acredito. Não consigo falar de algo que eu não acredito. Que não acredita, exatamente. Você falou a palavra-chave, assim, do nosso objetivo na empresa é falar sobre aquilo que a gente acredita. Assim. Eu vejo assim, né? A sua empresa aproveitando é isso, né? Essa qualidade. Por isso nós estamos aqui. Então, a Natália exerce com muita excelência essa questão da empresa, né? Essa qualidade, né? O controle de qualidade, essa qualidade diante das empresas, e ela vem trazendo isso para a vida, né? Que às vezes a gente também é tão racional e acha que essa qualidade é só no serviço. E essa qualidade começa em nós. Sem dúvidas. Aline, eu vim com minha brusinha hoje, Seja Luz, exatamente porque eu acho que você é uma luz divina, assim, para a gente, na nossa vida. E eu quero te agradecer demais, mais uma vez te desejar, assim, um ano maravilhoso, né? Que Deus continue te abençoando suas mãos. E desejar um feliz ano novo para todo mundo. Eu não sei quando que vai sair, mas a gente está gravando no dia 28, né? Então, muito pertinho. Então, desejar a todos um feliz ano novo. Que vocês sejam muito abençoados e tenham aí na vida de vocês o entendimento sobre a importância da qualidade de vida, né? Que vocês realmente levem isso para a vida de vocês, um pouquinho que eu trago aqui, que eu tento trazer sempre um assunto técnico e um de qualidade de vida, exatamente porque eu acredito muito nisso e eu espero poder contribuir, né? Essa é uma forma de contribuição, independente de que área que seja, na vida de vocês. Então, mais uma vez, Aline, muito obrigada. Se você quiser deixar seu recado, fala seu Instagram, Aline. A Aline não gosta de redes sociais, não gosta de câmera, é uma luta, mas ela está aqui. Eu um pouco mais tímida. Então, meu Instagram é adutrafisio. A gente vai deixar também um arroba para quem quiser acompanhar, conhecer o serviço da Aline, que é realmente fantástico, eu sou suspeita para falar. Eu quero, né, deixar um abraço aqui, um ano muito abençoado, de muita luz, muita paz, muita saúde, né? A questão do Instagram, a Natália já falou, né? É isso. Um beijão para todo mundo. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Viva a vida! Aproveite a vida. Nosso último podcast do ano e eu espero que ano que vem a gente também tenha aqui profissionais incríveis, assim como a Aline, traga novidades para vocês. E é isso. Muito obrigado por acompanhamento nesse ano, nosso processo e até mais. Gratidão. Gratidão.